A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Desde já quero te dar uma boa tarde de domingo, que Jesus em Cristo te abençoe. Espero que seu final de semana tenha sido abençoado e eu sei que muitos de nós vamos continuar esse final de semana terminando ele na casa do Pai, logo mais à noite no culto. Mas aproveitando que me tem um tempo aqui, eu gostaria de fazer com vocês menção de um texto bíblico da palavra do Senhor. Salmo 61, porque a Bíblia diz, e vamos ver o que esse salmo nos reserva nessa tarde de domingo? A minha Bíblia tem por tema assim na aplicação pessoal: oração por segurança e confiança. Podemos confiar que Deus estará presente onde quer que estejamos e responderá ao nosso clamor por ajuda. Autor deste salmo, Davi. Este salmo foi escrito quando ele foi forçado a escapar durante a rebelião de Absalão, seu filho, segundo Samuel 15:18, ou depois de ter escapado das tentativas de Saul de matá-lo enquanto estava no deserto. Vamos falar a palavra do Senhor? Ouve, ó Deus, o meu clamor. Atende a minha oração. Desde o fim da terra, clamo a ti por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido o meu refúgio e a minha torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongará os dias do rei, e os seus anos serão como muita geração. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que os preservem. Assim cantarei salmos ao teu nome perpetuamente para pagar os meus votos de dia em dia. Estudando a palavra do Senhor, aqui a Bíblia da aplicação pessoal nos dá um respaldo sobre duas situações. Tanto de quando Absalão tenta contra Davi. Absalão é o filho de Davi, que ele tenta tirar o trono de seu pai, criar uma situação em benefício próprio e contra o pai. E também aqui fala sobre quando Davi está tentando fugir de Saul e ele está no deserto e Saul tenta persegui-lo para o matar. Mas o contexto mais viável é de 2 Samuel do 15:18, onde Davi escreve esta palavra tão maravilhosa. E eu vejo coisas que o rei Davi pede aqui ao Senhor que muito me chama a atenção. E eu acho que todos nós deveríamos pedir isso ao Senhor antes de iniciar o nosso dia, antes de iniciarmos num trabalho, antes de iniciarmos algo na igreja, um trabalho eclesiástico, um trabalho secular. Primeira coisa, o rei ora pedindo ajuda sobre o seu inimigo. Por quê? Davi fala assim, ouve, ó Deus, o meu clamor e atende a minha oração. Quando a gente clama ao Senhor, significa que a gente está numa situação de desespero. Clamar significa bradar. Então, Davi aqui está clamando, está gritando, está desesperado, pedindo para que o Senhor atendesse a oração dele. O verso 2 diz: desde o fim da terra clamo a ti por estar abatido o meu coração. Quando a gente lê desde o fim da terra, nos dá uma forma de entender que Davi está longe de casa. Davi está num lugar que não é casa dele. Ele está em fuga contra seu filho. E muitas vezes quando nós estamos na nossa casa, no nosso lugar que nós entendemos como nosso, nós temos uma certa segurança, nós temos uma certa comodidade, mas Davi aqui está desconfortável. Ele está num lugar que não é casa dele, está longe de sua casa, está fugindo do seu filho. E diz a palavra do Senhor que além de ele estar longe de casa, o coração dele está abatido. Mesmo longe de casa, mesmo fugindo do filho, mesmo com o coração abatido, Davi aqui nos ensina que quando estamos nessas situações de vulnerabilidade, nós devemos clamar ao nome do Senhor e devemos pedir a Deus proteção contra o nosso inimigo. Aqui no verso 3 diz: pois tem sido o meu refúgio e torre forte contra o meu inimigo.
Eu não sei que áreas que você está tendo algumas perseguições, se você está enfrentando tempos de perseguições na sua vida, mas se você está vendo o inimigo da sua alma se levantar contra ti nessa tarde, é o dia propício que o Senhor prepara para que você venha clamar ao Senhor, pedir para que Deus venha atender a tua oração e que Ele venha ser o seu refúgio. Além dele pedir a proteção contra o inimigo, discorre o texto mais aqui no verso 4 que ele fala algo ao Senhor. Deus, habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no oculto das suas asas. E eu acho tão interessante isso. Davi está longe de casa. Davi está fugindo do inimigo. O coração dele está abatido. Mas ele mesmo assim, numa situação de desconforto, ele consegue declarar que ele vai habitar no tabernáculo do Senhor para sempre. E hoje nós somos o tabernáculo do Senhor. E hoje é o Senhor, o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então nessa tarde, independente da situação, declare a Deus que ainda assim, que para servir ao Senhor você tenha que chorar, você servirá, porque Ele estará contigo. Sofrer com Cristo é melhor do que errar. Deixe o Senhor habitar em ti, estar contigo, independente da situação que você esteja, independente de você não estar na tua terra, no meio da tua família, estar numa terra longínqua. Deixe o Senhor habitar em ti e permita-se que Ele habite em você. Verso 5 diz assim: porque tu, ó Deus, ouviste os meus votos e deste-me herança dos que temem ao seu nome. Então olha só, Davi está num momento de aflição, de angústia, e nessa hora Davi mesmo assim consegue fazer um voto ao Senhor. E eu quero fazer uma pausa aqui bem rápida acerca do voto. Tem pessoas que fazem um voto de desespero. Já viu pessoas que estão desempregadas, com as contas atrasadas, e votam ao Senhor: olha, Senhor, se o Senhor me abrir uma porta de emprego, meu primeiro salário eu vou dar para ti. O Senhor com misericórdia até atende, e quando a gente declara esse voto, a gente tem que cumprir. Mas o Senhor, Ele não quer que você faça votos absurdos, mas Ele quer que você faça voto sincero que você vai conseguir pagar. E muitas vezes Deus abre a porta pela infinita misericórdia e bondade dEle, e a gente tem que pagar o voto. E o que eu aprendo aqui com Davi? Que o voto que Davi fez é um voto que todos nós deveríamos fazer diante do Senhor. É um voto que mesmo em meio às dificuldades e às lutas dos dia a dia, nós conseguimos pagar, se nós nos entregarmos à vontade do Senhor. E olha o voto que Davi faz a Deus, verso 8. Assim, cantarei salmos ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Sabe qual é o voto que Davi está falando para Deus que vai fazer? Senhor, eu posso estar sofrendo, eu posso estar gemendo, eu posso estar feliz, eu posso estar ganhando, eu posso estar perdendo, mas eu voto a ti algo que todos os dias eu terei um louvor nos meus lábios, eu terei uma palavra de gratidão ao teu nome, porque mais me importa te adorar do que muitas vezes te oferecer um voto. O que me importa é votar a ti, que a minha boca não será retida de te adorar, de te bendizer, de te dar uma palavra de elogio. E nessa tarde, é isso que eu aprendo. Talvez Davi estava longe de casa, Davi estava fugindo, mas a palavra do Senhor estava sobre a boca dele. E detalhe, independente do lugar que Davi estava, o Senhor estava com ele. E o compromisso que ele faz com Deus é que todos os dias ele teria uma palavra de louvor e adoração a Deus. E é isso que nessa tarde eu aprendo com a palavra do Senhor. Que todos os dias nós venhamos ter uma palavra de gratidão ao nome do Senhor. Uma palavra de louvor ao nome do Senhor. Tem um hino que fala assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se provado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
Aí eu lembro de Davi: não o adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Que nessa tarde nós venhamos ter essa chama que queima no nosso coração, que todo dia o Senhor espera de nós um louvor de gratidão a Ele, um louvor, uma palavra de exaltação ao nome do Senhor. E ainda que você estiver como Davi, fugindo até mesmo da família, fugindo até mesmo daqueles que estão tentando contra a tua vida, que você ainda possa estar no meio do deserto, tenha no teu coração ser a habitação do Senhor e tenha no seu coração ter uma palavra de louvor e gratidão ao nome dele. Não faça votos loucos, mas se permita a todo dia servir a ele com alegria, independente da sua situação. Que Deus nos dê força, que Deus nos dê graça e nos dê ânimo no espírito, para que nós venhamos viver a cada dia o seu dia. Muitas vezes o adversário da nossa alma, ele quer fazer conosco algo. Eu aprendi isso lendo esse livro, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Muitas vezes o adversário da nossa alma quer nos deixar presos no passado, para que nós não venhamos caminhar. Quer então nos levar com ansiedade ao futuro, para que nós venhamos ser ansiosos e muitas vezes não alcançar aquilo naquele momento que a gente quer e ficarmos frustrados e corrermos o risco de ir para uma depressão. Mas o Senhor nessa tarde nos convida a pensar no presente. Em cada presente, cada dia, você viveu o seu dia pensando em quê? Na eternidade com Cristo. Porque para o passado e para o futuro o Senhor te dá uma palavra. Para o passado, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Para o futuro, por que estáis ansiosos? Viva cada dia, porque cada dia tem o seu mal. Não pense nas coisas futuras, não fique ansioso com acerca do comer e do beber. Creia que o Senhor é poderoso para nesse presente que você está pensando na eternidade, Ele cuidar de você. Que todos os dias você venha cantar um louvor de adoração ao Senhor. Se você não quiser ler um salmo, leia um texto bíblico da palavra do Senhor. Se você não quiser ler um texto bíblico, clame a Ele. Se você não quiser clamar, ore ao Senhor. Mas o meu conselho para você, como Davi, que na tua boca não se aparte o livro da lei, e que tenha sempre uma palavra de Deus e um louvor ao nome do Senhor. Essa é a meditação desse domingo à tarde. Que Deus em Cristo vos te abençoe e eu te espero para a próxima meditação, que será no Salmo 62. Que Jesus o Cristo te abençoe.